Bom, por que o Twitter é que é o inventor, o criador das fake news? Ele não só hospeda fake news hoje em dia, ele criou as fake news. Bom, primeiramente a gente tem que entender que quando eu digo fake news, eu digo que não é a notícia falsa em si, isso já existe faz muito tempo. Fake news são as notícias falsas digitais, tá? E assim, toda vez que a gente introduz uma nova mídia, se você olhar para a história na humanidade, você vê que existe um aumento na demanda por conteúdo. Precisa se produzir mais conteúdo do que antes. Você vai ver isso com a fala, você vai ver isso com a escrita, com o alfabeto, especialmente com a prensa, né? Na época de Gutenberg, quando ele introduziu a prensa, a gente tinha aproximadamente 12 mil livros, né, obras do mundo. 50 anos depois a gente já tinha 50 milhões de obras. Então em 50 anos ali você vê o salto que dá, né, em termos de conteúdo. Então precisa se produzir conteúdo numa velocidade gigantesca. Por quê? Porque o livro libertou, vamos dizer assim, o cidadão para que ele pudesse escrever, né? Não ficava uma coisa restrita à igreja ou alguns poucos, vamos dizer assim, aristocratas e grandes pensadores da época que tinham acesso a esse tipo de tecnologia. Então ele meio que democratizou um pouco esse acesso. Isso aconteceu muito também depois da invenção da energia elétrica. A energia elétrica potencializou a prensa, né? Então a gente viu o advento dos jornais e os jornais diários. Imagine, se você tinha um livro lá que de repente demorava um ano até para você escrever um livro, né? Você tinha que pensar bastante, porque para preencher um livro inteiro não é uma coisa tão trivial. Aí de repente você tem que escrever jornais que tem que ter conteúdo diariamente. Como é que você cria tanto conteúdo assim, né? Então criou-se a demanda por um conteúdo diário. Aí nasceram até as entrevistas, né? Já que não tem conteúdo em si, não tem novidade em si, vamos entrevistar alguém. E aí a entrevista virava conteúdo, mas mesmo assim chegou no limite. E quando chega nesse limite, e esse é meu ponto, o que acontece? Já que a realidade dos fatos, né, os eventos do nosso dia a dia não dão conta de encher os jornais, ou não são tão interessantes assim a ponto de vender os jornais, a gente começa a fabricar. E aí nasceu a imprensa marrom. A imprensa marrom trazia a novidade que a realidade não comportava, né? E era uma coisa interessante, fantástica e mentira também, né? Agora pensa comigo o que acontece na internet, com o aumento na demanda por produção de conteúdo. A gente viu o advento dos blogs, dos livros digitais, enfim, são todas ferramentas que potencializam o usuário do mundo inteiro a produzir conteúdo. E tudo bem, a gente tem essa demanda por conteúdo natural, né? Vamos dizer assim, o ser humano ele é atraído por novidade. Tem vários estudos que mostram isso, que a gente tem uma liberação de dopamina quando a gente vê alguma coisa nova, né? Como por exemplo, quando chega uma notificação do teu Instagram ou do teu Facebook. Então essa demanda por novidade, ela começou a ser, vamos dizer assim, atendida por esses produtores de conteúdo. E a gente foi reduzindo o tamanho, porque a internet ela tem que produzir muito rápido conteúdo todo dia. Então dá para você ficar escrevendo um livro por dia. Um artigo por dia, pouca gente dá conta de escrever. Mas aí surgiram os microblogs, né? O Facebook, o Twitter, enfim. E eles serviram de casa para esse tipo de conteúdo, que é super simples, né? No Facebook você vai colocar ali, sei lá, você pode pôr um textão, né? Mas no Twitter, por exemplo, você vai ter 280 caracteres no máximo. Então, imagina o tanto de gente produzindo conteúdo todo dia. Mas tudo que está ali dentro do Twitter é interessante? É novidade mesmo? Né? Tem uma hora que isso também acaba, porque, novamente, a realidade não dá conta de abastecer de novidade todo dia o Twitter. Então, o que acontece? Da mesma forma que nasceu a imprensa marrom, nascem as fake news. Você começa a fabricar informação de modo a atender a demanda da era digital por novidade, por conteúdo. Então, nesse sentido, não seria incorreto dizer que a própria existência do Twitter impôs uma necessidade por novidade que não existia antes. E essa existência, por consequência, acaba provocando a produção das fake news que a gente vê aí hoje, tão famosas, né? Obrigado, gente.